E se abrir a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Acabou trevas na vida daquele que alimenta o faminto. Acabou as trevas, acabou a escuridão na vida daquele que vê uma pessoa precisando e estende a mão e ajuda. Eu não estou falando para você ficar dando todo dia o peixe, mas ensina essa pessoa a pescar. Aqui na nossa igreja, em várias igrejas que o Senhor Jesus tem levantado nessa terra, os pastores trabalham assim. Eles ajudam essas pessoas, mas de uma forma que essas pessoas não ficam dependentes da igreja. Porque não tem como a igreja sustentar todo mundo. Não tem como a igreja ficar sustentando famílias. Não tem, porque a arrecadação da igreja, né, banca tudo que precisa dentro da igreja, paga as contas, né, produtos de limpeza, higiene pessoal, construção, aquisição de terrenos, né, o salário do pastor, sim, porque digno é todo obreiro do seu salário, mas também socorre o aflito nas suas necessidades. Mas não dá para fazer tudo. Não dá para ajudar todo mundo, então a gente não pode ficar dando peixe. Tem que ensinar a pescar. Tem que chamar, irmão, o que você sabe fazer? E ali trabalhar com aquela pessoa para que ela comece ali do pouquinho. Tem gente que começou ali vendendo bala, né? Sabia disso? Começou vendendo balinha. Bala mesmo, de 5 centavos. Hoje tem lá uma bomboniere. Hoje tem um atacadista de doce. Mas porque ensinou a pescar. E hoje, em vez de ser ajudado, ajuda as pessoas. Isso é possível? É claro que é possível. Não é um milagre como pregam por aí. Que hoje eu estou na ruína, morando num porão de favor, e no outro mês eu já paguei milhões de dívida, e já estou morando em mansão e com tanto carro importado na garagem. Não é assim não, isso não é assim. Não acontece de uma hora para outra. Eu até acredito que pode acontecer sim. Tá? Acredito por quê? Porque se a pessoa se esforçar, ela pode conquistar e ir longe. É pecado? Não. Não é pecado conquistar, não é pecado prosperar, não é pecado ficar rico. Pecado é você se apegar à riqueza. É a riqueza se tornar o seu Deus. É a riqueza se tornar o seu maior patrimônio. É a riqueza se tornar sua maior dedicação de tempo. Onde a sua família fica de lado, onde Deus fica de lado, né? Onde os seus amigos ficam de lado, você trabalhando a vida inteira, não consegue nem viajar, está ganhando muito dinheiro, mas não consegue curtir isso. Viva a vida, aproveite a vida. Mas leve o Evangelho a sério. Viva isso aqui que você vai ver que a palavra de Deus é verdadeira. Se viver isso aqui, eu duvido que você não vai prosperar. A Bíblia está falando que você vai prosperar. Se você tem um coração solidário, se você tem uma mente aberta para repartir o que você tem com aquele que não tem, você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Ninguém aqui, em todos esses dias que nós estamos pregando live aqui, viu a gente colocar, olha irmãos, não estou criticando, quem faz, não tem problema. Estou falando que a gente não faz. Eu não vou colocar o número da conta da igreja aí no rodapé. Não vou. Eu não vou pedir para você vir aqui trazer sua contribuição. Não vou. Nós somos uma igreja, somos uma comunidade. Os nossos irmãos aqui, eles contribuem. Eles não estão congregando, não estão vindo porque está tudo fechado. Mas eles enviam as suas contribuições. São fiéis àquilo que comprometeram com o nosso ministério, está entendendo? Porque precisa, e tem muitos outros trabalhos excelentes que eu bato palmo para essas pessoas que não estão pensando só no seu umbigo, mas tudo que arrecadam é para ajudar famílias que estão necessitadas. Então a sua luz vai romper como a alva. Né? Não vai haver trevas na sua vida, não vai haver escuridão na sua casa, porque você pratica a justiça. É isso que é praticar a justiça. E o 11 fala, e o Senhor te guiará continuamente, fartará
a tua alma em lugares áridos. Olha, tem lugares secos, Deus fartará a tua alma, você que tem um coração solidário. E fortificará os teus ossos, literalmente te dará saúde. E serás como um jardim regado. Já viu um jardim regado? Todo florido, colorido, as folhas tudo verdinha, não vê nada de bicho ou folha seca. Um jardim regado é assim. Deus fala que você vai ser como um jardim regado se você cumprir a palavra dele. E como um manancial cujas águas nunca faltam. É assim que Deus vai fazer de cada um de nós que cumpre a sua palavra. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, ou seja, os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua geração vindoura. A Bíblia está falando, os que de ti procederem edificarão antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Que maravilha! A verdade é que não dá vontade de parar, até porque aqui entrou numa parte onde fala do sábado, e aonde a gente fala, não, mas sábado é lei, é Antigo Testamento e tal. Sábado significa dia de descanso, significa dia separado para o Senhor, né? Então, em Israel, eles cumprem, eles guardam o sábado, eles vivem a lei. E nós que vivemos a graça, temos obrigação de cumprir o sábado. Nós temos o dever de separar um dia para o Senhor, irmãos. Nós temos o dever de separar um dia para dedicar ao Senhor. Às vezes a maioria pode fazer desse dia o domingo, outros podem fazer o sábado, outros podem porque trabalha dia sim, dia não, porque trabalha 4x2, 5x1 e assim por diante, né? O dia da sua folga, separa para o Senhor. Mas não tem que ser o sábado, não. Aí eu falo, nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei. Não. Nós não vivemos, não temos que exatamente cumprir o sábado como faz o povo de Israel, né? Que o nosso calendário aqui é lunar, o deles é solar, ou seja, o nosso dia termina à meia-noite, ou seja, termina à meia-noite e começa à meia-noite 1, né? Lá termina às 18 horas. Né? E começa um novo dia, ou seja, o sábado deles é das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Não é como nós aqui da meia-noite à meia-noite, lá é das 18 às 18. É tudo diferente daqui. Então, a ordem que Deus deu para Israel é para Israel. O que eu estou pregando aqui é uma coisa que não muda, sobre o jejum. Agora, sobre o sábado, se a gente for falar alguma coisa aqui sobre o sábado, nós podemos falar aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus rapidinho, ó. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas para comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.
Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Isso responde a sua pergunta? Os próprios discípulos estavam colhendo espigas, foram criticados pelos fariseus. Jesus foi lá e tome, deu uma lapada neles, dizendo: olha, Davi, quando teve fome, ele e quem estava com ele entrou no templo e comeu o pão da preposição, que não podia comer, só os sacerdotes podiam comer. E os próprios sacerdotes violam o sábado no templo e ficam sem culpa. Por que violam o sábado no templo? Porque tem os afazeres do templo. Tem que manter o fogo aceso, tem que fazer o trabalho, e eles violam no sábado, eles têm que fazer no sábado também. E ficam sem culpa. E Jesus falou: eis aqui quem é maior que o templo. Amém? E ele é Senhor até no sábado. Então, queridos, esse tipo de lei, de julgo, que a gente não precisa mais estar debaixo. Mas a gente precisa obedecer à palavra de Deus. Porque existem muitos outros mandamentos. Então, a partir de hoje, quando você for jejuar, jejue para fazer ouvir a voz no alto. E quando você tiver um propósito de ser abençoado, simplesmente cumpra a palavra de Deus. Não barganhe com Deus, não cobre de Deus. Ah, Senhor, eu dei uma cesta básica, mas não recebi nada em troca. Você vai se assemelhar a este povo. Ah, Senhor, eu dizimei, eu dei o dízimo na casa do Senhor e não fui recompensado. Irmãos, a mesma coisa do sábado, que é lei, o dízimo também é lei. E por que nós dizimamos? Nós dizimamos porque é a forma de nós mantermos o nosso ministério, a nossa igreja. Foi uma forma estatutária, é o estatuto da igreja que rege. Tem texto bíblico? Tem, mas não como lei. Hoje nós dizimamos e ofertamos por amor, é espontâneo, é livre. Quando a gente fala isso, alguns pastores ficam doidos com a gente, porque eles querem que a gente prega que é lei, que é obrigação, que tem que dizimar, e não é. Nós fazemos por amor, e eu sou pastor de uma igreja a qual faz por amor. Tanto é que nós estamos aí quase 2 meses sem cultos e não tem faltado provisão na casa do Senhor, porque os irmãos continuam semeando financeiramente na igreja, na obra de Deus. Está entendendo? Agora, é obrigado? Não, a gente não prega aqui e não coloca jugo sobre os ombros de ninguém. É por isso que a nossa igreja tem sido abençoada e tem prosperado. Se a sua tem sido abençoada e prosperado pelo fato de você falar, não, que é lei, que tem que cumprir, então a gente tem que cumprir toda a lei. E a Bíblia fala que a lei, ela só condena. E a graça de Cristo, ela salva. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém foi salvo por cumprir a lei, porque só um cumpriu a lei e se tornou o maior pecador de todos, que foi Jesus. Como que Jesus se tornou o maior pecador de todos? Está escrito lá na Bíblia, Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele assumiu a culpa de toda a humanidade, ou seja, se tornou o maior pecador. E foi morto e morte de cruz, sacrifício pela humanidade, por mim e por você, para nos salvar. Amém? Então entenda isso, irmão. Está difícil? Tá. Mas o pouquinho que você tem, reparta com quem não tem nada, que você vai ver a luz de Cristo entrar na sua vida. Você vai ser o que a Bíblia diz que você é, sal na terra e luz do mundo. Amém? Tem alguns pedidos de oração aqui. Se deixar, irmão, eu vou até às 8h30, que é o horário que a gente costumava acabar o culto aqui, mas já estou encerrando, porque senão também a live fica muito comprida e aí fica difícil das pessoas terem paciência para ouvir, apesar que a gente devia ter satisfação e desejo de ouvir a palavra de Deus.
Vamos orar pela Pâmela e família, Cris e família, irmã Socorro e família, Mônica e família. O irmão Francisco se disponibilizou. Se algum irmão estiver com dificuldade de trazer o seu quilo, falar com ele que ele busca. Aí, tá vendo? Então nós temos nosso irmão diácono aqui, que ele se prontificou. Se algum irmão tiver dificuldade para vir trazer alguma doação, mantimento aqui na igreja, é só pôr lá no grupo, irmão Francisco, vem pegar ou fala diretamente com ele, que ele vai lá, ele tem a moto dele, tem o baú, ele vai buscar, tá certo? Então, assim como ele, tem muitos irmãos aqui na nossa igreja, que sempre estão nos ligando e se disponibilizando para ajudar quem precisa. Amém, irmãos? Tem que ser assim, solidário, ajudando, não só nesse momento, em todos os momentos. E assim nós vamos ser igreja de Cristo. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Que o Senhor alcance os corações de todos que ouviram esta mensagem. Desejo, Pai, de coração, que todos entendam, compreendam e saibam, Senhor, que se nós praticarmos, se nós vivermos esta verdade, esta palavra, o Senhor também cumprirá todas as tuas promessas em nossas vidas. Por isso eu te louvo e apresento estas famílias em tuas mãos. A família da Pâmela, da Cris, da Socorro, da Mônica, a minha família, do presbítero Rogério, do Giovanni, a Juliana que está aqui conosco, ó Deus querido, Gabriel, ó Deus, a sua esposa, toma em tuas mãos, ó Deus, também a Jéssica, enfim, todos do componentes do Ministério de Louvor, todos os obreiros e todos os servos do Senhor nesta terra. Oro pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão na linha de frente, Senhor, neste combate a esta epidemia, policiais, ó Deus querido, que estão aí defendendo, ó Deus querido, a segurança da nossa cidade. Toma em tuas mãos, abençoa, Senhor, esses homens e mulheres que são guerreiros, batalhadores, que estão aí, Senhor, sempre prontos a servir. Obrigado, Pai, por todos os ministérios que têm, ó Deus, levado através das lives a palavra do Senhor, ó Deus querido, amigos pastores que também têm se empenhado em ensinar a verdade, em pregar a verdade, ensinar a justiça e pregar a justiça. E com isso o teu povo vai vivendo na tua presença de fé em fé, sempre com alegria no coração. E que a tua paz alcance a todos, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e sempre. Todos digam amém.